nossos internautas amados, meu coração, beijo, um abraço. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Chegamos ao momento de maior responsabilidade. Ontem eu cheguei na igreja por volta de 8 horas da manhã, fui embora já quase às 10 horas da noite, mergulhando na palavra, mergulhando no estudo da palavra. Durante toda a semana, o bispo está lendo, está buscando. Eu tenho lá uma pasta no computador aberta, e a pasta é anotações para as mensagens de domingo. Então eu já vou ali, sabe, bota lá um pensamento, bota lá uma frase, bota lá uma coisinha, e chego no sábado, é o dia inteiro, para poder trazer um estudo e entregá-lo em torno de 50 minutos, para alimentar a igreja com a palavra de Deus. E isso depois de 20 anos de ministério como pregador. Não é fácil. Não é fácil produzir 2 mensagens por semana. É um trabalho árduo, e eu quero agradecer a Deus, porque para mim é motivo de muita alegria e de muita satisfação. Amém? Então, provisão com verdadeira satisfação vem de Jesus e de sua poderosa mão. Marcos capítulo 6, versículos 41 a 43. Eu temo e tremo na presença de Deus. Vamos fazer a leitura do texto, a leitura da palavra. Diz que tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Deus seja louvado das maiores alturas. Que esta palavra enriqueça e abençoe a tua vida espiritual. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, Pai, o Senhor tem cuidados e amor e compaixão para com a tua obra. O Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. O Espírito Santo de Deus trabalha por nosso intermédio, e com consciência bíblica, consciência teológica cristã e de obediência, estamos num ambiente saudável, num ambiente ordenado, sistemático, para poder estudar a sua palavra, para poder reverenciá-lo, para poder dar importância ao texto que ele merece. Então, Senhor, agora eu diminuo inteiramente, meu Pai, porque neste ministério nós entendemos que a estrela que brilha, o soberano Senhor, é Jesus Cristo, Pai. E nós, como servos de Deus, queremos sempre fazer o melhor na tua casa. Então agora, usa os meus lábios, Pai. Usa a minha vida, meus pensamentos, meu intelecto. Usa, Senhor, a preparação da mensagem que durante o dia de ontem o Senhor estava me preparando e me dando esta mensagem, para que teus filhinhos amados possam agora receber a semente sobre a boa terra e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1 das sementes. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo amado de Deus, presencial e online, diga amém e amém. Louvado seja Deus, amada bispa. Família amada, santos de Deus, preciosos do Pai, ovelhinhas de Jesus. A Bíblia chama-nos de ovelhinhas. João falava, meus filhinhos amados. São maneiras carinhosas de tratar o povo de Deus, porque somos, na verdade, uma família e vamos viver a eternidade juntos, amados irmãos. Não é verdade? Então, precisamos nos amar em Cristo Jesus. A missão de Deus
a Missio Dei, a missão de Deus, de levar o Evangelho, levar as boas novas, levar a palavra de salvação, transformar pecadores em santos, transformar perdidos em achados. A igreja é um grande departamento de perdidos e achados. Na verdade, é onde a pessoa se reencontra, onde a pessoa encontra valores que já estavam perdidos, valores da ética, do respeito, valores do amor, da decência, da ordem, valores do Evangelho, valores cristãos. Então, na missão de Deus, ou esta missão, inclui a imersão no ensino e no ministério de Jesus. Isto é o discipulado. Ou seja, quando nós abrimos a palavra para pregar, quando nós saímos para fazer um evangelismo, quando nós vamos a um leito de hospital para evangelizar, como eu fui mês passado, como o presbítero Valdécio e Mancássia foram esta semana, o que é que nós vamos levar para essas pessoas? Vamos levar o livro do Harry Potter? Vamos levar o que para eles? O último livro de autoajuda que saiu ali no mercado, e o pastor coach fica bebendo dessa fonte e depois jogando em cima das pessoas? E aí as pessoas acham que estão fazendo cristianismo. Um grande terapia coach, é melhor ir ali no psicólogo. Nós concordamos com a ciência, claro, mas dentro da igreja não tem que ter coaching, não tem que ter autoajuda, não tem que ter fontes, tem que ter Bíblia Sagrada, tem que ter uma imersão no ministério de Jesus, uma imersão no ensino de Jesus. Outra vez eu ouvi um pregador dizendo assim, se referindo a alguém, dizendo assim, ele está elevando o nível muito da mensagem. Aí eu pergunto, gente, quando essa pessoa sobe ao altar para pregar, ela leva o que para as pessoas? Ela tira da sua mente megalomaníaca o que ela acha e traz um monte de achismo para a pessoa? Amado, na palavra, no ministério, tem que haver imersão do ensino e no ministério de Jesus. As pessoas não vêm à igreja para ouvir o meu achismo, não é verdade? Não, vamos lá ver o que o bispo, o pastor acha. Não, as pessoas não têm que estar interessadas no meu achismo. Amados, a igreja é fiel dizimista e ofertante para que o pastor líder da igreja possa se dedicar ao estudo. Não é para ele trazer o seu achismo para o altar, é para ele trazer a exegese da palavra de Deus, o estudo bíblico para as ovelhas. Para que a igreja esteja sendo verdadeiramente pastoreada. Agora, se o altar da igreja é controlado por A, B ou C, se o altar da igreja não pode pregar e não pode falar o que tem que ser falado, então o altar finge que é pastor e a igreja finge que está sendo pastoreada. Estamos num grande circo, num grande fingimento, a caminho da porta larga que é o inferno. Mas como eu me amo e quero ir para o céu, e como eu agradeço a Jesus e amo as ovelhas de Jesus, eu vou pregar a palavra enquanto eu estiver aqui para abençoar as ovelhas de Jesus. E a Bíblia diz, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, amado, o pastor, o ministério da Missio Dei, ele não pode ter medo de pregar a palavra, ainda que isso lhe custe a vida. João Batista, perdeu a cabeça. E eu vou lhe dizer, amado, que o mundo espiritual, o inferno, está há muito tempo querendo a minha cabeça. Está há muito tempo querendo a minha cabeça. Sabe por quê?
Porque eu não me curvo a nenhuma mentira, eu não me curvo a achismos, eu não me curvo a ideologias, eu não me curvo a aventuras espirituais. A Igreja Cristo Vive Missão, o nosso ministério, está baseada na doutrina dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Ele mesmo, Cristo Jesus, o Senhor dos Senhores. Para a glória do Senhor. Bispo, mas você corre o risco de perder a cabeça, você corre o risco de passar fome. Amado, se eu morrer pobre, cego e nu, com Jesus, eu vou feliz para a glória do Senhor. Ou seja, não negamos, existe sofrimento. Nós podemos estar expostos ao sofrimento nesta terra. Ninguém quer sofrer, ninguém aqui é masoquista, não é verdade? Mas Paulo, nós vamos ver isso, no agir sobrenatural de Deus, ele diz: se eu sofro por amor de Cristo, isso evidencia o poder de Deus. Isto é motivo de toda alegria. Agora, Pedro falou, se você sofre como roubador, como mentiroso, como assassino, como isso, como aquilo, que glória tem? Você só tem motivo para ter vergonha. Agora, se você é perseguido porque é servo de Deus, se você é perseguido porque fala a verdade, amado, louve a Deus em Cristo Jesus, porque você é bem-aventurado, amado. Então, quanto mais verdade você falar, quanto mais verdadeiro você for, menos amigos você terá, menos pessoas você terá, mas você terá do seu lado as pessoas que Deus levantar, amado. E essas pessoas que Deus levantar estarão sempre andando com você, porque elas identificam a verdade, amado. Você sabe, as pessoas identificam onde está a verdade. Às vezes a verdade machuca, não é verdade? Às vezes a verdade, quando a gente ouve a verdade, ela machuca, mas a ovelha quer estar sempre do lado da verdade. E nós já estamos numa introdução, num preâmbulo, numa parte introdutória do livro de Marcos, exatamente vendo as oposições ao ministério de Jesus. E como Jesus sabiamente se lançou o que chamamos de santa controvérsia. Jesus não tinha medo de se lançar em santas controvérsias, para que ele pudesse revelar às pessoas a verdade libertadora. Amado, a mentira, por mais adocicada que seja, não liberta ninguém, não transforma ninguém. Mas a verdade de Deus, quando ela é pregada, por menor que seja, ela é poderosa para libertar. Então a minha pergunta é: você quer a mentira adocicada com zero cal, ou você quer a verdade poderosa de Deus na sua vida? Eu quero a verdade poderosa, amado. Que a mentira esteja longe da nossa vida. As pessoas, quando olharem para você, digam assim: olha, diga o que quiser do cara. Ele é gordo, ele é feio, ele acha que é o Brad Pitt, ele acha que é o Leonardo DiCaprio não. Ele acha que é o Brad Pitt, ele acha que é, deixa ele achar, mas ele é gordo, ele é feio, barrigudo, tem uma pança. Mas ele é um homem de Deus, ele é. Isso eu tenho que reconhecer. Então as pessoas têm que olhar para você, amar. Quem tem que te admirar, que é bonito, tem narizinho bonito, orelhinha bonita, é o teu marido e a tua mulher. Não é verdade? E a mamãe. Não é verdade? Somente, amar. Agora, quando as pessoas olham para você, elas têm que ver assim: esse aí é um homem de Deus. Eu sei que onde essa pessoa estiver andando, ela vai dar bom testemunho do Evangelho. Ela vai anunciar o amor de Cristo. Ela vai ter compaixão, porque essa é a missão de Deus. Essa é a missio Dei. Então está uma imersão no ensino e no ministério de Jesus. Então faz parte da história da igreja primitiva viver os ensinos, imitar a vida e as práticas do ministério de Jesus. E pasme, até mesmo os sofrimentos de Jesus. Pedro diz que bem-aventurado eu sou porque me consideraram
digno de sofrer por amor a Cristo, louvado seja. Um dos pais da igreja, Inácio, quando estava indo para o martírio, um dos grupos de seu discipulado foi lá e conseguiram dar uma gravata, dar um mata-leão nos caras, e o Santo Inácio disse: por que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente quer que você não seja martirizado. Ele disse uma das frases mais lindas da história da igreja: eu serei o trigo de Deus, que será moído para a glória do meu Deus. Aleluia. Aí hoje, o cristianismo de hoje, a pessoa tem praia, não vai à igreja, tem show do rock and roll, não vai à igreja. Que cristianismo é esse, fajuto? O pastor traz uma palavra de exortação: vou rasgar o cartão de membro, vou embora dessa igreja, vou ali para a esquina, porque ali eles vão me amar mais. Então quer dizer que pregar a verdade, falar o evangelho não é amor? Amor é ficar massageando o ego das pessoas e dizendo o que você quer ouvir? Isso que Paulo diz, que as pessoas vão se cercar sentindo coceira no ouvido para ouvir só aquilo que querem. Mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou falar o que Deus quer que eu fale nesse altar, amado, porque esse altar pertence a Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Então isto é imersão no ministério de Jesus, isso é discipulado. Eu não quero que as pessoas aqui fiquem parecidas com o Anderson, não. Eu quero que as pessoas aqui fiquem parecidas com Jesus Cristo, amado, a quem eu imito. Eu quero que as pessoas fiquem parecidas com o Senhor. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que nós temos que atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Ele disse isso: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Amado, se você serve a um Deus que só te aplaude, que só massageia o teu ego e só diz amém para você, eu quero dizer que você está servindo a um ídolo. E sabe qual é o ídolo? Basta você olhar no espelho, amado. Porque o Deus que eu sirvo, Ele me chama atenção, Ele me repreende, Ele me exorta, Ele puxa minha orelha, Ele às vezes me acorda de madrugada. Ele está dormindo demais, está muito cochilão, vamos orar, acorda aí, vamos orar. Vigiai e orai, amada igreja. Então os apóstolos reproduziram milagres, ensinos, sofrimentos, discipulado, uma verdadeira imersão. A ênfase dos discípulos no relatório das missões não foi diretamente quantas pessoas se converteram, ou o número de pessoas que entraram para a igreja, não, mas foi sobre a fidelidade deles para com o ministério. Jesus, nós fizemos assim como o Senhor mandou. E Jesus ainda falou: se alguém não vos receber, o que é que vai fazer? Sacuda a poeira dos vossos pés, porque essa poeira sacudida dos vossos pés será de testemunho contra eles no dia do juízo. Então vejam que em Marcos capítulo 6, versículo 7, a palavra diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Por que, bispo, que Jesus falou isso? Entrou numa casa, fica nessa casa até sair da cidade. Porque quando havia uma cultura de hospitalidade, então se os discípulos de Jesus foram acolhidos numa casa hospitaleiramente, e eles, essa casa aqui não tem, como é que é o nome daquele? Não tem, furor, aquele negócio que faz, furor, não tem furor, então eu vou ali para outra casa, que ali tem, aqui não tem sabonete Dove, não, eu tenho que ir ali para outra casa. Então isso era questão para difamar o Evangelho. Difamar o Evangelho ia ficar mal
falado. E aqueles discípulos lá vivem em busca de Dove para tomar banho, vivem em busca de hidromassagem. Amado, nós temos que servir a Deus por amor ao Evangelho, amado. Eu, por muito tempo, fui negligente até com a minha questão de aposentadoria. Nunca paguei aposentadoria. Há pouco tempo para cá agora, que a bispa, o contador, os irmãos falam, não, irmão, tem que pagar a aposentadoria. Tem que ter também de sabedoria, vai lá e faz a tua parte. Porque nem isso eu nunca me preocupei, amado. Ia para a igreja com um sapato furado. Eu tenho 20 anos de ministério pastoral, amado. Servindo ao Senhor com amor, com generosidade, com alegria, de qualquer forma que sempre foi. Nós temos que querer salvar almas para Jesus. Então, é por isso que ele disse isso. Aí ele diz, versículo 11: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. O que eles faziam mais? Expeliam muitos demônios, curavam numerosos de enfermos, ungindo-os com óleo. Você sabe que a cultura do Novo Testamento é uma cultura prática. Se eu creio, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar. Mas esse não é um texto normativo, não é um texto doutrinário normativo, é um texto descritivo, está mostrando um contexto. Então o óleo era o insumo mais fácil de se encontrar. Agora, a atitude da fé que levava pessoas a serem curadas. Eu quero dizer que se você tem fé nesta manhã no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, amado, segundo a vontade de Deus, que você possa ser curado do alto da cabeça à planta dos teus pés, que possa ocorrer um grande milagre na tua vida nesta manhã, amado. Porque o Jesus Cristo que eu conheço e você também conhece, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, para a glória do Senhor. E aí ele diz, versículo 30, olha lá agora o relatório missionário. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram o quê? Tudo quanto haviam feito e haviam ensinado. Então eles disseram, Jesus, nós fomos lá naquela família, e aquela família recebeu, e um homem foi curado. Olha, já lá naquela outra casa, mandaram a gente embora, a gente sacudiu a poeira e meteu o pé. Senhor, os demônios foram expelidos, tudo no teu nome. Amado, um relatório da obra missionária. Olha, eu recebo, creio, declaro que Deus vai levantar cada dia mais as chamas das missões em nossos corações, e nós teremos muitos relatórios missionários em nossa igreja, amado. Bispo, visitei, o irmão foi curado, preguei, o irmão se converteu, houve uma bênção do Senhor, uma porta se abriu. Deus seja louvado nas maiores alturas. Então os seguidores de Jesus são enviados como apóstolos, não por sua própria conta, mas sempre na autoridade de Jesus. Amado, tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. A nossa amada irmã acabou de botar ali um copo de água, foi em nome de Jesus que ela fez. Os nossos irmãos ministraram aqui os louvores nos instrumentos que são coisas sagradas da igreja, e fizeram isso em nome de quem? Em nome do bispo Anderson. Alguém louvou aqui, Anderson, tu és o autor. Para mim, está repreendido, amado. É porque tinha uma seita aí, que os caras botam lá 666, aí o cara entrava lá, aí o pessoal, tu és o autor. Só se for autor da cachaça, mano. Morreu feio. E sabe para onde foi, né? Se morreu sem Jesus. Ele se achava Jesus, ele dizia que era Jesus. Dizia que era Jesus homem. Só misericórdia, mas são os falsos cristos e falsos profetas. O único Jesus Cristo que eu conheço morreu, ascendeu aos céus e derramou o seu Espírito que habita em nós. É Jesus Cristo, é em nome de Jesus, é na autoridade de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então nenhum de nós temos muito a oferecer, amados, mas é melhor que seja assim mesmo.
É melhor que seja assim. Amado, se você depois pegar uma série de livros do Augusto Cury, você vai ver, porque ele é psicólogo, psiquiatra, e tem muitas formações. Ele pega como Jesus pegou um grupo de gente complicada, como ele pegou um Pedro colérico que arranca a orelha dos outros, como ele pegou um grupo de gente complicada e fez deles os maiores evangelistas da história, amados. É o mestre dos mestres, é o mestre da sabedoria, é o mestre da sensibilidade, ele é o mestre do amor, ele é o mestre dos mestres, ele é Jesus, amado. Como é que ele pega um monte de gente, amado, de toda sorte, de todo lugar, reúne, faz desse pessoal um corpo, distribui os seus dons, a sua autoridade, e em nome dele pessoas são curadas, são saradas, são salvas, são revestidas. É uma verdadeira imersão na missão de Deus, é uma verdadeira imersão na Missio Dei. Então, amado, é bom que seja assim, amado. Veja lá o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, intertextualidade bíblica, interpolação, diz assim: e para que não me ensoberbecesse. Olha, isso aqui é um perigo, amado. Pessoa soberba, sabe, acha que é o rei da cocada preta, que está abafando. Ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse o espinho de mim. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? Cristo Jesus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amado, eu vou lhe dizer, quando perseguições se levantarem contra você, injúrias se levantarem contra você, mas o que ele diz, angústias, perseguições, injúrias, amado, quando essas coisas se levantarem, não fique nervosinho. Agora eu vou lá, eu vou revidar a mesma moeda. Falou de mim também agora, vamos ver o que vai ser. Vamos ver quem é mais forte, vamos ver quem tem mais poder. Eu vou mostrar aqui quem é o rei da cocada preta. Fique feliz, amado. Você só tem que ter consciência da sua atitude com Deus. Como é que está a sua vida com Deus, amado? Porque se a sua vida com Deus estiver direitinha, estiver bonitinha, é o poder de Cristo que está sobre você, amado. Se o mestre foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Se o mestre foi injuriado, você será injuriado. Se o mestre não tinha onde reclinar a cabeça e passava agruras e problemas, mas Deus sempre levantava pessoas no ministério de Jesus. Jesus andava com cerca de 40 pessoas, amado. Eram os 12 apóstolos e mais um grupo de mulheres que preparavam todas as iguarias, as especiarias. Ou você acha que tinha lá o hotel 5 estrelas, para Jesus parar no hotel 5 estrelas, aí vim lá o garçom, com aquela, parece, amado, com lagosta. Não tinha nada disso, amado. Era o grupo de Jesus que fazia toda a obra. Mas Deus sempre deu provisão para aquele ministério, e eu declaro provisão na tua vida, na tua família, na tua causa. Nossos internautas, provisão da parte de Deus na tua vida, na tua causa, provisão sobre este ministério, para que nós possamos anunciar que Cristo Jesus é o Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso. Então agora, quando entramos no capítulo 6, o poder e autoridade, nos versículos do texto básico, 30 a 44, o poder e autoridade de Jesus são vistos principalmente para o desenvolvimento do discipulado.
Jesus não faz milagres ou sinais simplesmente por fazer. Ele está num treinamento. Ele está preparando os seus discípulos. Ele está preparando os seus apóstolos. Ele está tornando aqueles homens pescadores de homens. Amado, há de haver um momento que o nosso ministério, Deus levantará pessoas que entenderão que no fim das contas o que importa é ganhar alma para Jesus. É isso que importa. Então o principal grupo envolvido com Jesus não era constituído pelas multidões, não era constituído pelos líderes religiosos, mas era pelos discípulos. E subsequentemente, a provisão miraculosa de Deus trouxe os seus cuidados para com os necessitados. Ou seja, quando os discípulos de Jesus estavam avançando no discipulado, avançando no aprendizado com Jesus, se tornando cada vez mais imagem e semelhança de Jesus, bênçãos de Deus estavam alcançando outras vidas por intermédio do ministério. Enquanto Jesus operava e os discípulos cresciam, necessitados conheciam Jesus, necessitados eram supridos, pessoas eram libertas, pessoas eram supridas, e o nome de Jesus era proclamado por todas as regiões. Amado, quando nós tivermos no Brasil discípulos comprometidos com Jesus, comprometidos com a obra, crescendo na palavra, crescendo no discipulado, esparecendo e espalhando o amor de Jesus, sim, amados, nós veremos uma nação rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem do milagre, da multiplicação dos pães e peixes para a alimentação das pessoas é simples. Qual é a mensagem? Deus proverá. Diga isso com teus lábios. Diga: Deus proverá. Declara para o teu irmão amado, do teu lugar aí, amado: Deus proverá. Deus proverá na tua casa, Deus proverá no teu casamento, Deus proverá na tua família, Deus proverá, amado, na tua saúde, Deus proverá, amado, nos teus negócios, Deus proverá nessas causas judiciais que você está esperando, Deus proverá nessa causa trabalhista. Receba aí, amado presbítero, Deus proverá uma grande vitória na tua vida e na tua causa, amado, porque Deus é fiel. Então, esse é o principal milagre em que Jesus envolve os seus discípulos. E a questão é se os discípulos confiarão no Deus que proverá para eles também em todas as circunstâncias e necessidades. Amada, a relação do discípulo com Jesus, ela é tremenda, porque Jesus é transcendente. Jesus é Senhor dos céus e da terra. E nós somos seres limitados. E é nessa relação que Jesus vai operando, opera um milagre aqui, opera outro milagre, e ele envolve os seus discípulos na participação desses milagres. Quantos pães tens? Ou você acha que Jesus não podia pegar lá um pedaço de terra e multiplicar o que ele queria? Ele é Senhor. Podia estalar o dedo e aparecer lá um banquete com selo kosher? Claro que podia. Ele é Senhor. Mas ele disse: quantos pães tens? E você, quantos peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Quem poderia imaginar, amado, que você e a tua casa poderia alimentar uma multidão inteira, amado? Quem poderia? Quem poderia? Quem poderia, amado? Eu recebo para a glória do Senhor. Quem poderia imaginar que um ministério tão pequeno e tão frágil como o nosso poderia fazer uma grande obra? Eu creio, amado, Deus está no controle. Então Jesus envolve os seus discípulos em todos os níveis de sua obra poderosa e mostra-lhes que Ele pode fazê-los atravessar qualquer situação em segurança. Amados, eles estavam num deserto. Não havia Carrefour. Agora a gente tem uma multidão para alimentar. Tá bom, vamos ali no Carrefour.
Vamos ali no Grand Marché Oceânico. Vamos ali fazer uma comprinha. Não tinha, amado. Mas tinha Jesus para multiplicar aqueles pães e peixes. Tinha discípulos apresentando, ele só tinha 5 pães. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Sei que isso aqui para muita gente não é nada, mas é o que eu tenho. Toma, está nas tuas mãos. Então veja o capítulo 6, versículo 35. Diz assim a palavra, ao 44. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Olha aí, estamos cercados de todos os lados, a hora já está avançada, isso aqui é deserto, as circunstâncias não são favoráveis. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, olha aí a resposta de Jesus: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que eles os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Versículo 42, amados. Todos comeram e se fartaram. Versículo 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram o quê? 5.000 homens, amados. Esse é o nosso Deus que pode fazer, amados. Este é. Então, ovelha amada, santos do Senhor, ouçam a voz de Deus. Deus proverá. Diga, eu recebo esta palavra. Deus proverá na tua vida. Deus proverá na tua casa. Deus proverá na tua família. Não tenhas medo de honrar a Deus. Não tenhas medo de se disponibilizar para Deus. Não tenhas medo de cumprir a missio Dei, a missão de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. E foi para isso que Ele nos envolveu na sua obra. Deus proverá. E o tema Deus proverá é um conceito fundamental nas Escrituras. Você veja aqui alguns recortes da história bíblica. Vamos passear pelas histórias, pelos recortes dos nossos patriarcas e ver que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus da tua vida nesta manhã, amado. No tempo dos patriarcas, podemos pensar e dizer sobre a vida de Abraão. Este homem que tinha uma promessa de Deus, ele disse: olha para os céus, por um acaso você pode contar as estrelas? Não, eu não posso, pois assim será a tua multidão, como as estrelas dos céus e a areia do mar. Mas como o Senhor fará isso através do meu servo egípcio? Ou fará isso através do jeitinho que eu estou tentando dar, de um jeitinho ou de outro, para fazer a coisa do meu jeito? Deus proverá. E Deus proveu um filho, Isaac. E quando Deus proveu um filho, Ele disse: agora você vai imolar esse filho. Abraão não tinha precedentes, irmão. Não havia jurisprudência. Abraão não tinha como olhar para alguém e dizer: mas Deus também fez isso com Abraão. Não, ele era o Abraão. E quando ele chegou no alto daquele monte Moriá e estendeu um cutelo para obedecer à voz de Deus, diz que um anjo bradou e disse: Abraão, não faças, Deus proverá. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa:
Aquele homem estava disposto a servir a Deus até as últimas consequências. Aquele homem estava disposto a dar a Deus o seu filho. E eu vou lhe dizer uma coisa: aquele que está disposto a honrar a Deus, Deus vai honrar a tua vida também, amado. Deus vai prover na tua velhice, Deus vai prover na tua família, Deus vai prover na tua casa, Deus vai prover nos teus sonhos. Depois nós vemos a geração do deserto. Deus enviava maná todos os dias para aquele povo. E Deus dizia: não guarda o maná. Não guarda, porque todos os dias eu vou enviar maná fresco. Deus se preocupava com a qualidade da comida do seu povo. Aí você vê que quando o pai do criador da Porcão faleceu, quando existia Porcão, você comia o quê? Picanha uruguaia, desmanchava na boca. Aí o pai morreu, fomos lá no Porcão para comer picanha do Paraguai, picanha paraguaia. Aí foi a falência. Amado, diz que Deus mandava maná fresco todos os dias para o seu povo, amado. Ele é o Deus que supre as necessidades no tempo do deserto, amado. Quando você olha a nação sob o comando de Moisés, Deus concedeu a lei moral, a lei civil, a lei de culto. Em todas as esferas, Deus estabelecia ordem, governo, decência e provisão para o seu povo. E não os deixou de suprir durante 40 anos. E ainda por causa da rebeldia do povo, que senão já teriam atravessado aquela terra. A nação sob Josué marca uma terra que emana leite e mel. Deus seja louvado nas alturas. E Deus disse: Josué, você vai atravessar esse povo, o rio Jordão. Você sabe que os hebreus são conhecidos por isso, do tempo de Abraão, porque o hebreu do hebraico, aquele que vem do outro lado do rio, ele atravessou o rio, por isso os hebreus. Depois conhecido como os israelitas, porque Deus tocou em Jacó, e de Jacó se transformou em Israel, os israelitas. E depois o povo judeu, porque quando a nação do norte foi destruída, eles desceram para o sul, da tribo de Judá, e ali passaram a ser conhecidos como judeus. Então Josué atravessou o rio, o Jordão, e a terra manava leite e mel, porque Deus proverá. No tempo dos juízes, Deus levantava líderes carismáticos. Quando as coisas estavam ruins, estavam russas, Deus levantava homens, mulheres de Deus para julgar, para estabelecer ordem, governo e vitória. No tempo dos reis, o Senhor alargou as fronteiras de Israel, deu hegemonia política àquele povo, deu autoridade, deu influência. E a grande confissão, a primeira confissão de fé do povo de Israel, devido a toda a ação de Deus na história, porque Deus faz os milagres, mas Deus quer envolver os seus discípulos com Ele. E a grande confissão de fé para envolver o seu povo com Deus milagre: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Então todos foram instruídos a confiarem em Deus, que jamais os abandonaria. Eu declaro que Deus jamais vai te abandonar, amado. Então o cristão pode passar por dificuldades? Pode. Observe o exemplo do apóstolo Paulo, homem de dores, perseguido, apedrejado, chicoteado, vigílias muitas vezes, jejuns involuntários muitas vezes, mas Deus o fortaleceu. Então a provisão de Deus significa que jamais acontecerá coisa alguma que Deus não possa controlar, ou que Deus não possa usar para o nosso bem, jamais. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, amado. E eu declaro que vai produzir uma colheita justa na tua vida, amado. Deus é justo, amado.
Você pode estar passando um problema e chorando e regando as lágrimas, regando a terra com as tuas lágrimas. Você trará a tua colheita com júbilo, porque Deus é fiel. Deus vai sustentar a tua alma, mesmo em lugares áridos. Serás como um jardim regado diante do Senhor, amado. E quando as nações estiverem chorando e lamentando, você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: aleluia! Louvado seja aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor dos exércitos é Ele, Jesus. Então, em 2 Coríntios 9, 10, louvado seja o Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 a 15, diz assim: ora, aquele que dá semente ou que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus mostra a seus filhos que eles vão atravessar qualquer problema. Diga: eu recebo esta palavra, porque seus filhos estão aprendendo a servir ao Senhor. Aí ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da sua superabundante graça de Deus, que é em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Amada ovelhinha, se você está sendo movido esta manhã pelo dom inefável de Deus na sua vida, você sabe o que vai restar, amado? Vai restar muitas graças a Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: gente, esse povo no deserto teve suprimento, graças a Deus. Gente, Abraão no alto do monte Moriá teve suprimento, graças a Deus. Gente, o povo na época dos juízes, mesmo no meio daquela confusão, Deus era misericordioso. Deus levantava pessoas carismáticas, cheias de unção, e Deus fazia o milagre, graças a Deus por isso. Olha, agora no Novo Testamento, Deus continua distribuindo dons, talentos, levantando pessoas, homens e mulheres de oração, fervorosos, pessoas que amem a missão de Deus, amem a causa do Senhor, pessoas que são usadas, ainda que debaixo de sofrimento, debaixo de perseguições, debaixo de injúrias ou necessidades, mas em todas as coisas evidenciamos o poder e a glória de Deus. Que Deus te use grandemente nesta manhã, diga glória a Deus por isso. Então Jesus envolve os discípulos em todos os níveis de sua obra poderosa e pede apenas que eles atendam a seu chamado. Versículos 31 e 32 de Marcos capítulo 6, diz assim a bendita e a maravilhosa palavra: ele lhes disse, olha lá, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós do barco para um lugar solitário. Amado, aquele que é discípulo de Jesus, está envolvido nos milagres de Jesus e quer conhecer Jesus com profundidade, precisa ter tempo a sós com Jesus, precisa atender o chamado de Jesus. Jesus disse: vinde, venha, esteja comigo, vamos agora para o lugar solitário. Você não pode dizer: não, ele está mandando eu ir porque ele quer fazer a minha cabeça, ele quer fazer lavagem cerebral, ele pediu agora para louvar, ele pediu agora para ficar em pé, ele pediu para fazer lavagem cerebral. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: ovelha é ovelha obediente, amado. Nós amamos a liturgia, amamos a ordem, amamos a decência, amamos a obediência, amamos praticar a palavra do Senhor. Eu vou lhe dizer, amado, se você vive em obediência à palavra de Deus, como discípulo de Jesus, você viverá obras extraordinárias da parte de Deus na tua vida. Então Jesus comissionou, enviou, deu-lhes autoridade para pregar, expulsar demônios, realizar milagres. E isso influi em duas verdades, essa realidade, influi em duas verdades. Primeira verdade: tudo o que nós fazemos na missão de Deus
na missão do reino, tem valor eterno. Amado, Deus não faz nada efêmero. Deus não faz uma coisinha simplesmente por fazer. A obra de Deus tem valores eternos nas nossas vidas e no reino de Deus. E é uma participação na obra contínua de Cristo. Amado, o amor de Deus é derramado. Deus continua fazendo obras na vida do seu povo e Ele usa a sua igreja para isso. Então, é nosso privilégio dar continuidade ao ministério de Cristo até que Ele volte. Ou você acha que quando você está no hospital visitando alguém, ou quando você vai a um presídio fazer uma visita, ou quando você faz um culto no lar, ou quando você ajuda um necessitado na rua, um pedinte, ou você acha que quando todas essas obras são feitas, é em seu nome? É em nome de Jesus, amado. É em nome de Jesus, amado. Então, tudo o que fazemos, em segundo lugar, na realidade, é o próprio Cristo que faz por nosso intermédio. Ou seja, nós servimos a Cristo debaixo da sua autoridade, investidos do seu poder. Se assim não fosse, Satanás já nos haveria de tragar. Já nos haveria tragado. As forças contrárias já nos havia destruído. Mas quando você está lá diante de Jesus, atende o chamado, tem experiência, intimidade com Jesus e se apresenta com os 5 pães e 2 peixinhos, eu vou lhe dizer, amado, te prepara, ataques virão, perseguições virão, mas desertos virão, multidões famintas virão, mas haverá multiplicação de Deus na tua vida, porque Deus é fiel, amado. Segundo aos Coríntios 5, 20, 21 e depois 6, 1 a 3, diz, de sorte que somos embaixadores em nome do Papa. Somos embaixadores em nome de quem? Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, envolvidos com Ele, imersos no ensino dEle, imersos no ministério dEle, nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ah não, mas eu quero estabelecer a minha justiça. Eu quero mostrar que sou eu quem mando. Tem que ser do meu jeito. Então você é servo de você próprio, amado. Mas aqui nós temos aprendido a sermos servos de Cristo. Aqui nós temos uma palavra para nos guiar, amado. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz, e nós, diga eu também estou aí, meu bispo, olha lá, sou eu aí também. Na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, amados, você se lembra que Jesus disse para os discípulos, ao entrar numa casa, fiquem lá até sair da cidade. Se eles saíssem da casa e ficassem pulando de casa em casa, eles dariam motivo para o ministério ser censurado. Será que nós temos preocupação com o ministério, para que o ministério não seja censurado? Será que nós temos preocupação com as coisas da igreja? Será que nós nos preocupamos com as coisas da igreja? Ou nós só estamos preocupados com a nossa própria vida? E a igreja fica para lá, pegando poeira. Nós precisamos amar as coisas de Deus e a casa do Pai. E eu tenho 2 minutos para terminar dizendo, amado, com 2 aplicações, porque Jesus envolve os seus discípulos em todos os níveis de sua obra, mostrando que Ele é poderoso para fazê-los atravessar qualquer momento difícil, porque Ele pode até mesmo multiplicar pães e peixes. Diga glória a Deus por isso. Jesus envolve os seus discípulos em todos os níveis de sua obra, fazendo um verdadeiro treinamento na vida deles, para que eles estejam sempre atendendo ao chamado do Senhor e tenham inclusive vida com Deus, tenham tempos a sós com Deus,
Porque o bispo acordou hoje, dou hoje o meu testemunho, não fico aqui arrogante, arrotando minha pseuda ou sei que de santidade, mas faço isso pontualmente como testemunho para a igreja. Acordei antes das 4 da manhã hoje para ter vida de oração e vim aqui ao altar. Aí tem gente que não tem um pingo de oração, um pingo de leitura bíblica e bota o pastor da igreja em julgamento. Não estou falando aqui especificamente do nosso ministério, estou falando em termos generalizados. Aí a pessoa entra, sabe, arrogante na obra de Deus e acha que ela, não, eu que mando, eu que mando aqui. Vida com Deus, amados. Tem que haver crescimento e atender o chamado. Então, Jesus nos envolve em todos os níveis de sobrepoderosa. Para quê? Marcos capítulo 6, 33 e 34. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ouça, o fracasso dos líderes de Israel. Tomo como exemplo Saul e Eli. Saul era um homem superficial, e Eli era um homem que não tinha regras, não impunha as regras espirituais acima das coisas humanas dentro da sua família. Então Saul e Eli, que nós estudamos em Samuel, como exemplo, ou seja, o fracasso desses líderes, por não terem atendido a voz de Deus, a voz dos profetas, resultou nesta expressão: são ovelhas como que não têm pastor. Portanto, quando Jesus nos envolve na sua obra do discipulado, nós devemos saber que os discípulos são chamados para dar de comer ao povo. O que isso significa? Essa é a figura do pastoreio. Porque se Jesus disse que eu as vejo como ovelhas que não têm pastor, é porque os líderes falharam. Os líderes não souberam exortar quando tinham que exortar, admoestar quando tinham que admoestar e edificar quando tinham que edificar. Porque, meu amado, se você quiser um líder aqui na frente que só fale o que você quer ouvir, só fale elogio para você, você não quer ser pastoreado. Desculpa, você não quer ser pastoreado. Você não quer ser pastor, você quer ouvir, sabe, só o que você quer, o que você deseja. Para ser pastoreado, você tem que aguentar a cajadada, quando a palavra de Deus está dando cajadada. Porque antes de você receber a cajadada aí, na hora da mensagem, o pastor ficou ontem o dia inteiro recebendo cajadada do Senhor, quando estava estudando a palavra. Ele é o primeiro a receber. Ou você acha que o pastor é o Deus, que ele vem aqui, e ele gosta de dar cajadada, porque ele é um inquiridor. Quem tem essa visão é porque é carnal e não aceita. É controlador. Então essa falha dos líderes de Israel causou a expressão ovelhas como que não tem pastor. Então eu declaro, amados, que tanto a nossa liderança quanto os nossos liderados, nossa igreja, tenha senso de vida com Deus, tenha senso de submissão à palavra de Deus, para obedecer ao texto sagrado. A palavra de Deus tem autoridade sobre a nossa vida, sim ou não? Isso é vida com Deus. E Marcos 6, 37 a 38, porém ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Amado, era impossível que o grupo de apóstolos tivesse o equivalente a 7 meses de salário para alimentar aquela multidão. Era impossível. Impossível.
Você sabe o que quando nós olhamos Jesus pedindo a eles, sabendo que era impossível que eles tivessem o equivalente a 7 meses de salário para dar de alimento a todo aquele povo, ou seja, o que eu posso entender da parte de Deus, amado? Eu só posso entender que sem a presença de Jesus, nada pode trazer satisfação. Sem a presença de Jesus, nada pode ser feito. Sem a presença de Jesus, não haverá provisão verdadeira no coração. Sem a presença de Jesus, nenhuma obra religiosa realizada pelos homens poderá produzir salvação e satisfação. Jesus é o fator determinante. Jesus é a pedra angular da sua igreja. Porque se Jesus está presente, 5 pães e 2 peixinhos, Ele vai te dar a provisão na tua vida, amado. Se Jesus está presente, eu recebo a presença de Jesus neste lugar, amado. O pastoreio e o ministério serão verdadeiros. Porque se Jesus não estiver presente, amado, não há pastoreio. Se Jesus não estiver presente, não há verdade no ministério. Se Jesus não estiver presente, Martinho Lutero disse: pode chover milagre todo dia, corra! Porque Jesus tem que estar presente naquele lugar. E como é que eu sei que Jesus está presente? Quando o altar da igreja respeita a palavra do Senhor, amado. Quando o altar da igreja respeita a palavra do Senhor. Quando o altar da igreja não tem medo de pregar a palavra do Senhor. Amado, no altar desta igreja, ninguém me diz o que eu tenho que pregar. Ninguém. Pode vir o Papa aqui encarnado, sei lá quem vir aqui. Ninguém. Só quem pode me dizer o que eu vou pregar no altar desta igreja é o Espírito Santo. Quando eu estou gastando pestana para estudar a palavra de Deus, é Ele quem vai me dizer. E quando a igreja tem consciência que deve respeitar a palavra, porque esta é a grande questão entre católicos e evangélicos. O católico acha que a igreja está acima da palavra, porque foi a igreja quem determinou a palavra. Está errada, não foi a igreja quem determinou a palavra. O que a igreja fez foi somente reconhecer quais livros Deus usava nos contextos do Novo Testamento. Quais livros? Quais livros Deus usa? Olha, Deus usa Coríntios, olha quantos milagres, olha quantas pessoas salvas. Aí a igreja fez, foi só listar os livros que Deus usava. E aí veio a reforma protestante, justificação pela fé. Aí eles fizeram o quê? A contra-reforma. E na contra-reforma adotaram outros livros cheios de heresia, exatamente para colocar lá as mentiras lá, purgatório, salvação pelas obras. Então, amado, eu vou lhe dizer que a palavra de Deus tem autoridade. Então ouça, para terminar, esta passagem da multiplicação, ela faz um paralelo com Moisés no capítulo 11 de Números. Por quê? Porque naquele contexto o povo estava apenas atrás de comida, a tal ponto que tinha saudade do Egito. As multidões viviam seguindo Jesus para todo lado, maior parte dela por causa dos milagres. Tanto que no final do livro de Marcos nós vamos ver que a multidão abandonou, ficou só os discípulos. E Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir embora também? E os discípulos disseram: Senhor, para onde iremos se só Tu tens a palavra da vida? Faz paralelo porque Moisés não tinha carne e não tinha pão. É a insuficiência da lei, é a insuficiência da religião, é a insuficiência do homem sem a presença de Deus. Porém o Senhor disse: ter-se-ia encurtado a minha mão? Você verá que hoje mesmo, agora mesmo, se cumprirá a minha palavra. E eles viram que Deus enviou tantas codornizes, que o povo todo se fartou. Deus multiplicou os pães e os peixes, e o povo se fartou. A questão é que lá na lei, o povo foi comer carne desenfreadamente. Era um espaço de 30 quilômetros com 90 centímetros de codornize, carne, picanha. E o povo comeu tanto, comeu, entregue aos seus desejos desenfreados, que deu-lhe uma disenteria. Deu-lhe uma praga, uma disenteria.
E aqui Jesus está dizendo que todos comeram e se fartaram, porque Jesus é o único que pode trazer satisfação perfeita para o seu povo. Jesus é o único que pode trabalhar na mente, no coração e dar alegria verdadeira. A nossa satisfação plena não está nos pães e nos peixes, mas está na presença do Jesus que multiplica. E eu termino com Marcos 6, 42 e 43. Todos comeram e se fartaram. Diga glória a Deus por isso. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Amado, os discípulos recolheram 12 cestos na primeira multiplicação, 7 cestos na segunda multiplicação. Em termos bíblicos, isso nos indica que esses são os números mais importantes na história bíblica e judaica. Isso destaca a obra perfeita que somente pode ser realizada por Jesus. É que na presença de Jesus, debaixo da autoridade de Jesus, com envolvimento com Jesus, reconhecendo a palavra de Jesus, imerso no poder de Jesus, imerso no ministério de Jesus, tendo vida com Jesus de oração, em obediência à palavra de Jesus, sim, Ele satisfaz a vida humana, Ele satisfaz a vida espiritual, e nele, amado, você nunca mais vai ter saudade do Egito, porque lá com Moisés o povo diz: estamos com saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Mas em Jesus, meu amado, você vai dizer assim: Jesus, obrigado, porque um dia eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei um dia a obra que o Senhor fez na minha vida, nunca mais vou voltar atrás, nunca mais quero dar um passo atrás no Evangelho, nem na tua obra, nem na tua missão. Não tenho saudades do Egito, pois sou o que sou pela graça de Deus. Você vai comer, vai se fartar e vai ter satisfação, porque Jesus está presente. Que assim seja, assim diz o Senhor.